Pai do Senhor, boa noite para todos. Hoje estamos no dia 15 de maio, sexta-feira. Estamos na nossa aula de número 17, aula de número 17 do nosso curso básico de teologia. Hoje, o tema da aula será pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. O tópico 1 desse assunto, nós vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo. Tópico 1.1, introdução. Muito erro e confusão existe em nossos dias no tocante à personalidade, às operações e às manifestações do Espírito Santo. Eruditos conscientes, mas equivocados, têm sustentado pontos de vistas errôneos a respeito dessa doutrina. Então, nós iremos estudar hoje a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. É vital para a fé de todo crente cristão que o ensino bíblico a respeito do Espírito Santo seja visto em sua verdadeira luz e mantido em suas corretas proporções. Pré-pentecostal. O Espírito Santo preexistia como a terceira pessoa da Trindade, ou a terceira pessoa da divindade, e nessa qualidade esteve sempre ativo. Mas o período que antecedeu ao dia de Pentecoste não foi a época de sua atividade especial. O período do Antigo Testamento foi de preparação e espera. Eu vou dizer aqui, grave isso aqui. O período do Antigo Testamento foi de preparação e espera. Encontramos uma notável diferença existente em suas ministrações no Antigo e Novo Testamento. Ele é referido por 88 vezes. Ele é referido por 88 vezes no Antigo Testamento. A pessoa do Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, vai aparecer 88 vezes no Antigo Testamento, e mais de metade desse número de vezes no livro de Atos, enquanto que em todo o Novo Testamento ele é mencionado mais de 3 vezes para cada reverência que lhe é feita no Antigo. Então podemos notar que a pessoa do Espírito Santo, ela aparece mais no Novo do que no Velho Testamento. No Velho Testamento ela aparece 88 vezes. Por que aparece pouco assim? Porque o Antigo Testamento foi um tempo de preparação e espera. Ele veio atuar mesmo, foi no Novo Testamento, depois do dia de Pentecoste. Depois do dia de Pentecoste, podemos ver que o Espírito Santo, ele entra em ação. Ele é mencionado mais de 3 vezes para cada referência que lhe é feita no Antigo Testamento. Durante esse período pré-pentecostal, o Espírito descia sobre os homens apenas temporariamente. Ele descia temporariamente a fim de inspirá-los para algum serviço especial e deixava-os quando essa tarefa ficava terminada. Então era assim, o Espírito Santo descia, fazia o que tinha que fazer e retornava a Deus. Mas só que existe agora o período pós-pentecostal. Este período, que se estende do dia de Pentecoste até os nossos dias, pode legitimamente ser chamado da dispensação do Espírito Santo.
Após o dia de Pentecostes, por meio do Espírito Santo, Deus veio para habitar nos homens. Ele veio para permanecer. O dia de Pentecostes marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele veio para habitar na igreja, a igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus. É tão indestrutível como o trono de Deus. Nada pode destruir a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando nela. O verdadeiro corpo de Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, é tão indestrutível como o trono de Deus. O estudo do Espírito Santo de Deus é importante devido a quem ele é, o que ele faz, o que ele fez, faz e ainda fará na história da humanidade. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, e aquilo que se conhece verdadeiramente do Senhor só é possível por sua pessoa. Ele é o alicerce da vida e também da religião. O Espírito Santo é o alicerce da vida e também da religião. Enquanto o mundo associa-o ao fanatismo, ele, no entanto, se mantém ativo em todas as áreas da vida, sendo dele o Criador. Também trabalha na providência, na política, nos talentos humanos, na salvação e no crescimento espiritual. O Espírito Santo inspirou a Bíblia e agora ilumina as nossas mentes para que possamos entendê-la. Ninguém entende a Bíblia sem a presença do Espírito Santo que a inspirou. Sua vinda ao mundo era tão necessária à nossa salvação quanto a vinda de Cristo. Sem o Espírito Santo, entende isso aqui, sem o Espírito Santo, nossa religião é vazia e não temos provas de nossa salvação, segundo está escrito em Romanos, capítulo 8, do versículo 9 até o versículo de número 16. Se nós lermos a Bíblia no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, Jó vai relatar que o Espírito Santo é aquele que nos dá a vida física, espiritual e ressurreta, segundo está escrito em João, capítulo de número 3, versículo 5, e Romanos, capítulo de número 8, versículo 11. Sendo ele, o Espírito Santo, sendo ele o autor de tudo que é bom e agradável em nossa existência, segundo está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19 ao versículo de número 22. Tópico 1.2. Vamos ver agora a definição de pneumatologia. Tópico 1.2, nós iremos ver a definição de pneumatologia. Pneumatologia. Vamos ver a definição desta palavra. Doutrina conhecida também como paracletologia. É o estudo da doutrina do Espírito Santo. Paracletologia é uma palavra formada por duas palavras gregas. Paracletos, que significa ajudador, consolador, advogado, e logia, que significa estudo, doutrina. Pneumatologia ou paracletologia estuda de uma forma sistemática tudo o que se refere ao Espírito Santo, chamado por Jesus em João capítulo 14 de o Consolador. O vocábulo é tomado às vezes como estudo da pessoa, da obra e do ministério do Espírito Santo. É importante relatar aqui que a pneumatologia divide-se na Bíblia em dois períodos, o do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, as atividades e as manifestações do Espírito Santo
elas eram esporádicas, específicas e em tempos distintos. No Novo Testamento, começa no dia de Pentecoste, quando as suas atividades se concretizam de maneira direta e contínua através da igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se manifestava em circunstâncias especiais. No Novo Testamento, ele veio para morar no coração dos crentes e enchê-los do seu poder. Tópico 1.3, nós iremos ver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo disto. Quando falava dele, em João capítulo 14, versículo 15 e 16, por exemplo, Jesus falou do Espírito Santo como ele, porque ele não é uma força ou uma coisa, mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força e nem uma coisa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Falta instrução ou mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como isto. Na Bíblia vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. O Espírito Santo, ele tem intelecto, emoções e vontade. Além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Então nós iremos ver aqui algumas coisas que o Espírito Santo tem, sendo ele uma pessoa. Porque o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem emoções e ele tem vontade. Primeiro, o Espírito Santo, ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, se nós lermos Apocalipse capítulo 2, versículo 7, nós iremos ver que o Espírito Santo, ele fala. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então nós vemos o Espírito Santo falando aqui em Atos capítulo 13, versículo de número 2. O Espírito Santo, ele também intercede. O Espírito Santo também, ele intercede. Se nós lermos a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, a palavra de Deus vai nos dizer assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vimos aqui que o Espírito Santo, ele fala, vimos aqui que o Espírito Santo, ele intercede, e iremos ver aqui também que o Espírito Santo, ele testifica. Olha o que a palavra diz em João capítulo 15, versículo de número 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João capítulo 15, versículo de número 26. O Espírito Santo também, ele guia. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Atos 8, 29. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14. O Espírito Santo também, ele conduz.
Olha o que a Bíblia diz em João 16:13: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo também ele nomeia. Olha o que a Bíblia vai dizer em Atos 20:28: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo pôs como guardiões do rebanho para pastorear a igreja de Deus que ele comprou por meio do seu próprio Filho. Então nós citamos aqui 7 coisas que a pessoa do Espírito Santo faz. Ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia, ele ordena, ele tem algumas coisas que ele não pode. Olha o que diz o 8: pode-se mentir para ele, não pode-se mentir para ele. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentisse a Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Pode-se mentir para ele, não pode-se mentir para o Espírito Santo. Outra coisa que não pode-se blasfemar contra ele. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus capítulo 12, versículo 31 e versículo de número 32. Então eu não posso mentir para o Espírito Santo e eu não posso blasfemar contra ele. O Espírito Santo, ele pode se entristecer. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele entristece, mas a Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Cada uma das emoções e atitudes que alistamos são características de uma pessoa. O Espírito Santo, grave isso aqui, o Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade e o magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma personalidade, mas não é só pessoa, também é divino. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele não é só uma pessoa, ele também é um ser divino. Tópico 1.4: personalidade do Espírito Santo. Tópico 1.4: a personalidade do Espírito Santo. Um dos atributos da deidade é a personalidade que cada uma das 3 pessoas divinas possui. Às vezes atribuímos à personalidade uma forma corpórea, entretanto, Deus é Espírito, sem necessidade de corpo material. Identifica-se como pessoa alguém que manifeste qualidades, como falar, o sentir
e o fazer alguma coisa racional. Contém em si mesmo os elementos de existência pessoal. É difícil definir personalidade quando é atributo de Deus. Deus não se pode ser aquilatado pelos padrões humanos. Pode-se dizer que a personalidade existe quando se encontram em uma única combinação: inteligência, emoção e volição, ou ainda autoconsciência e autodeterminação. O Espírito Santo possui os atributos, propriedades e qualidades de personalidade. Então se pode atribuir a esse ser inquestionavelmente personalidade. Uma forma corpórea não se faz necessário para que haja personalidade. Entretanto, encontramos os 3 seguintes atributos de uma personalidade. Primeiro, intelecto, habilidade para pensar. Segundo, sensibilidade, habilidade para sentir. Terceiro, volição, habilidade para escolher. Encontramos esses 3 fatores no Espírito Santo: intelecto, Romanos capítulo 8, versículo 27, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Segundo, sensibilidade, Isaías 63, 10, Romanos 15, 30 e Efésios capítulo 4, versículo 30. E o terceiro, volição, Atos capítulo 16, versículo 6 a 11 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11. Encontramos outras provas da personalidade do Espírito Santo em suas ações. Notamos que o Espírito Santo, ele ensina, conforme está escrito em João 2:27. Notamos também que o Espírito Santo, ele ora, Romanos capítulo 8, versículo 26. E notamos também que o Espírito Santo, ele ordena, Atos 16, versículos 6 e 7. Ele testifica, João 15, 26. Ele fala, Atos 13, 2. Ele guia, Atos 16, versículos 6 e 7. Ele faz milagre, Atos 10, 38. Ele revela, Lucas 2, 26. E o Espírito Santo, tudo o que ele faz seu prazer. Atos 15, 28. Tópico 1.5. Tópico 1.5. A divindade do Espírito Santo. As Escrituras ensinam enfaticamente a divindade do Espírito Santo. Não obstante, tem existido aqueles que negaram essa verdade. Ário, um presbítero de Alexandria, no 4º século de nossa era, ele introduziu o ensino sustentando que Deus é uma eterna pessoa, que ele criou Cristo, o qual por sua vez criou o Espírito Santo, negando assim a sua divindade. Esse ensino obteve grande aceitação nas igrejas, mas foi corrigido pelo credo Niceno de 325 depois de Cristo. Depois sendo formulado no credo de Constantinopla em 381, em 589 o Sínodo de Toledo acrescentou a famosa cláusula latina Filioque, que afirmava que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, segundo está escrito em João capítulo 15, versículo 26, Gálatas capítulo 4, versículo 6, Romanos capítulo 8, versículo 9
e João capítulo 16, versículo 7. Por divindade do Espírito Santo, se entende que ele é um com Deus, fazendo parte da divindade, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e com o Filho. Mateus 28, 19. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao versículo 17. As Escrituras ainda deixam mais clara a verdade da divindade do Espírito Santo do que a sua personalidade. São abundantes as provas bíblicas, provada pelos seus nomes, nomes que relacionam o Espírito em igualdade às demais pessoas da Trindade. Os textos, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, Mateus 28, 19, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. Nomes que o apresentam realizando obras que somente Deus pode fazer. Romanos capítulo 8 e 15 e Evangelho de João capítulo 14, versículo 16. B. Provada por suas características. O Espírito Santo, ele possui atributos divinos. Eu vou dizer novamente, o Espírito Santo, ele possui atributos divinos. Primeiro atributo do Espírito Santo, onisciência. O que é onisciência? O Espírito Santo conhece todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Segundo atributo, o Espírito Santo, ele é onipresente. O que é ser onipresente? É estar em todos os lugares. Se eu ler o Salmo 139, 7, vai dizer que não podemos fugir da presença do Espírito Santo. O terceiro atributo, onipotência. Ele tem poder sem limites. O Espírito Santo, segundo Gênesis 1, 2, ele tem poder sem limites. Ele tem o atributo de onipotência. No Espírito Santo, a verdade. Primeira Epístola de João 5, 6. No Espírito Santo, a santidade, Lucas 11, 13. No Espírito Santo, a vida, Romanos 8, 2. E no Espírito Santo, a sabedoria, Isaías capítulo 40, versículo de número 13. C. Provada por suas obras. Ao Espírito são atribuídas obras que somente Deus pode realizar. Ao Espírito Santo são atribuídas obras que somente Deus pode realizar. Primeiro, criação, Gênesis 1, 2. Segundo, inspiração, 1 Pedro 1, 21. Terceiro, gerar Cristo em sua encarnação, Lucas 1, 35. Quarto, convencer o homem, João capítulo 16, versículo 8. Quinto, regenerar o homem, João capítulo 3, versículos 5 e 6. Sexto, consolar, João capítulo 14, versículo 16. Sétimo, interceder, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Oitavo, santificar, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Tópico 1.6. Tópico 1.6. Os nomes do Espírito Santo. Os nomes e títulos do Espírito Santo são muito significativos, pois revela sua natureza e obra. Os nomes do Espírito Santo em relação com o Pai significa que ele tem relação íntima com o Pai, no que se refere ao nosso bem-estar espiritual e segurança. Os nomes do Espírito Santo: o Espírito de Deus, Gênesis 1, 2, o Espírito de nosso Deus, 1 Coríntios 6, 11, o Espírito do Senhor Jeová, Isaías 61, 1, o Espírito do seu Pai, Mateus 10, 20, o Espírito do Deus vivo, 2 Coríntios 3, 3,
o Espírito do Senhor, Lucas capítulo 4, versículo de número 18. Os nomes do Espírito Santo em relação com o Filho, esses nomes dados à terceira pessoa da Trindade, não significam que sejam dois espíritos distintos, como alguns pensam, mas sim que o Espírito é dado em nome de Cristo, pois é enviado por Cristo. O seu trabalho especial é glorificar o Filho de Deus. O Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. O Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1, 19. O Espírito de Jesus, Atos 16, 7. Os nomes do Espírito Santo que indica atributos divinos. Os nomes do Espírito Santo que indicam atributos divinos. O Espírito eterno, Hebreus 9, 14. O Espírito da vida, Romanos 8, 2. O Espírito de santidade, Romanos 8, 2. O Espírito de sabedoria, Êxodo 28, 3. O Espírito da verdade, João capítulo 14, versículo 7. O Espírito da graça, Hebreus 10, 29. Os nomes do Espírito Santo que indicam sua obra. O Espírito de adoração, Romanos 8, 15. O Espírito de fé, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. O Espírito de oração, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Os nomes do Espírito Santo em relação com os homens. Espírito purificador, Isaías 4, 4. Espírito Santo da promessa, Atos 1, 4. Espírito da verdade, João 15, 26. Espírito da glória, 1 Pedro 4, 13. Espírito consolador, João capítulo 14, versículo de número 26. Tópico 1.7. Tópico 1.7. Os símbolos do Espírito Santo. Iremos ver agora os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos são empregados para descrever as operações do Espírito. Você perceberá que eles representam a ação do Espírito através dos vários ministérios que exercem em favor do povo de Deus. Os símbolos do Espírito Santo também são arquetipos. Em literatura, arquetipo é uma personagem, tema ou símbolo comum a várias épocas e culturas. Em todos os lugares, o vento representa forças poderosas, porém invisíveis. A água límpida que flui representa o poder e o refrigério sustentador da vida a todos que têm sede física e espiritual. O fogo representa uma força purificadora, como a purificação de minério, ou destruidora, frequentemente citada no juízo. Tais símbolos representam qualidades intangíveis, porém genuínas. Então vamos aqui começar a estudar os símbolos do Espírito Santo. Primeiro símbolo, vento. A palavra hebraica ruach pode significar sopro, espírito ou vento. É empregada paralela com neps. O significado básico de neps é ser vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. A partir daí, seu alcance semático desenvolveu-se a tal ponto de referir-se a quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. A palavra grega pneuma tem um alcance semático quase idêntico ao de ruach. O vento como símbolo
fala da natureza invisível do Espírito Santo, conforme revela João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Podemos ver e sentir os efeitos do vento, mas ele próprio não é visto. Segundo símbolo do Espírito Santo, água. A água, assim como o fôlego, é necessário ao sustento da vida. O fôlego e a água, tão vitais nas necessidades físicas humanas, são igualmente vitais no hábito do espírito. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do espírito, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e ficar sufocada. O Espírito Santo flui da palavra como águas vivas que sustentam e refrigeram o crente. Olha o que a Bíblia vai dizer em João capítulo 7, versículo 38 e 39. João capítulo 7, versículo 38 e 39, a palavra de Deus vai dizer assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Terceiro símbolo do Espírito Santo, fogo. O aspecto purificador do fogo é refletido claramente em Atos 2. No dia de Pentecostes, são línguas de fogo que marcaram a vinda do Espírito Santo. Atos 2:3. Esse símbolo é empregado uma só vez para retratar o batismo do Espírito Santo. O aspecto mais amplo do fogo como elemento purificador encontra-se no pronunciamento de João Batista. Ele disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As palavras de João Batista referiam-se mais diretamente à separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado o Messias. Por outro lado, o fogo ardente, purificador do Espírito da santidade, também opera no crente. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: não apagueis o Espírito. Quarto símbolo do Espírito Santo, óleo. O óleo é considerado símbolo do Espírito Santo porque era utilizado nos cerimoniais de unção e consagração de profetas, sacerdotes e reis no Antigo Testamento, segundo está em Êxodo 30:30, Levítico 8:12, 1 Samuel 10:1, 1 Samuel 16:13. Aplicação simbólica do óleo ou do azeite. Azeite na orelha, na mão e no pé, Levítico 14:17. Habilitação para ouvir a voz de Deus, para trabalhar, para andar no caminho do Senhor. Azeite no rosto, para brilhar de alegria, Salmo 104:15, Hebreus 1:9. Azeite nas feridas, para restauração pelo Espírito Santo, Lucas capítulo 10, versículo 34. A unção com óleo representa a finalidade da unção do Espírito. A unção com óleo representa a finalidade da unção do Espírito. Consagração do sacerdote para ministrar as coisas sagradas, Levítico 8:10, Romanos 15:16, para servir eficientemente, Apocalipse 3:18, para enxergar perfeitamente, Apocalipse 3:18, para comunicar conhecimento espiritual, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10,
para confirmar em Cristo, 2 Coríntios 1, 21, o óleo era usado para alimentar, iluminar, lubrificar, curar enfermidades, suavizar a pele, etc. É também um símbolo da consagração divina do crente para o serviço no reino de Deus. Quinto símbolo, pomba. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. A pomba é o arquetipo de mansidão e de paz. Ele é manso nas tempestades da nossa vida, produzindo paz. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 3, 16, 17. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Sexto símbolo do Espírito Santo, selo. Nos dias bíblicos, usava-se um selo de cera como sinal de promessa e acordo. Atualmente, a nossa assinatura na compra e venda pode ser comparada a isso. Na ocasião do Novo Testamento, do Novo Nascimento, o Espírito Santo pôs sobre nós o seu selo de direito de propriedade. Isto é, ao mesmo tempo, uma promessa que o selado tem parte na consumada obra de salvação. Olha o que a Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo garante assim, a partir desse momento, o seu apoio e ajuda. Quando eu recebo o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo garante, a partir desse momento, o seu apoio e a sua ajuda. Tópico de número 2. Tópico de número 2. A obra do Espírito Santo. Estamos estudando aqui pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Ao considerarmos a obra do Espírito Santo, precisamos lembrar a verdade que todas as pessoas da divindade são ativas na obra de cada pessoa individual. Alguns os dizem que Deus Pai operou na criação, que Deus Filho operou na redenção e que Deus Espírito opera na salvação. Mas isto não é verdade, pois em cada manifestação das obras de Deus, a Trindade total se mostra ativa. O Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito é o ativador de cada ato. Por conseguinte, o Espírito Santo é aquele que ativa e leva ao término os atos iniciados. Tópico 2.1. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Segundo T.L. Coldcroft, em seu livro, o Espírito Santo, ele é mencionado 88 vezes no Antigo Testamento. Isso significa a terça parte das vezes que ele é mencionado no Novo Testamento, 23. Dos 39 livros do Antigo Testamento fazem referência ao Espírito Santo. E o livro de Isaías menciona o Espírito Santo 14 vezes mais que os outros. O Espírito Santo no reino da terra, Criador e sustentador.
o Espírito Santo no reino da natureza, criador e sustentador. Move-se, aquece e expande. O Espírito Santo na criação, ele move, aquece e expande, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Outra obra do Espírito Santo na criação: ornamenta os céus, formando as constelações. Jó disse isso no capítulo 26, no versículo 13. Se eu ler Salmo 104:30, nós vamos ver que o Espírito Santo ele cria e, além de criar, ele renova. Outra coisa que o Espírito Santo fez, que está registrado aqui em Isaías capítulo 40, versículo 12 e 13, é que ele mede as águas e toma a medida dos céus. Vamos ver agora aqui o Espírito Santo antes do dilúvio. Vamos ver aqui a ação do Espírito Santo antes do dilúvio. No livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, está registrada a corrupção dos homens antediluvianos, dias em que seus pensamentos e ações eram más continuamente. Em consequência disso, Deus entristeceu-se e decidiu destruir a raça humana, com exceção da família de Noé, através na qual o mundo se propagaria. No meio de tão intenso juízo, Deus se lembrou da misericórdia, dando a Noé um meio de escape através da arca que salvou a sua vida. Olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Pedro 2,5: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5. Durante 120 anos, enquanto construía a arca, o Espírito de Deus contendeu e persistiu com os incrédulos. O ministério do Espírito é trabalhar com o pecador, avisando do perigo que ameaça acontecer se ele recusar a palavra de Deus. O ímpio não deve presumir que de qualquer jeito e em qualquer época Deus usará a misericórdia. Os antediluvianos abusaram desta misericórdia e foram destruídos. Podemos notar duas coisas aqui: a resistência do povo ao Espírito Santo e a persistência do Espírito pelejando com o pecador. C. O Espírito Santo no reino humano. Muitos homens no Antigo Testamento receberam poder especial do Espírito Santo, ortogando-lhes capacidade especial no exercício de seus ministérios. Vamos ver aqui José do Egito, um homem que estava o Espírito de Deus. Gênesis 41:38. 2. Os artesãos cheios do Espírito e de sabedoria. Êxodo 28:3. O Espírito Santo capacitou a Bezaleel para realizar a construção do tabernáculo no deserto e para ensinar outras pessoas. 3. O Espírito que habitava em Moisés foi transmitido aos 70 anciões, demonstrando assim que Moisés era um homem cheio do Espírito Santo. Números capítulo 11, versículo de número 17. 4. Balaão, veio sobre ele o Espírito de Deus. Número 24, versículo 2. 5. Josué, filho de Num, recebeu do Espírito Santo autoridade divina para comandar e liderar os israelitas a conquistar a terra prometida.
Josué capítulo 6, versículo 10. Sexto, os juízes, Otoniel, Gideão, Jefité, Sansão, concedendo-lhes a habilidade administrativa para liderar o povo de Israel e obter grandes vitórias sobre os seus inimigos. Sétimo, Saul, o rei, foi cheio do Espírito, 1 Samuel 10:6. Oitavo, Davi, o salmista, também foi cheio do Espírito Santo, 1 Samuel 16:13. Nono, os profetas Elias, Eliseu, outros profetas Amasai, Micaías, Azarias, Jaziel, Zacarias, os israelitas, Isaías, Ezequiel. Os profetas falaram e pregaram a mensagem de Deus sob a unção do Espírito para a sua geração e sua época. A palavra escrita por eles foi produzida pela inspiração divina do Espírito e preservada para a posteridade. Pedro disse que esses homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo de número 12, Pedro vai relatar isso, que os homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Outras referências do Espírito Santo: Isaías 34:16, Isaías 40, versículo 7, Isaías 63, versículo 9 ao 14, Miqueias 2:7, Ageu 2:5, Zacarias capítulo 4, versículo 6 e Gênesis capítulo 6, versículo 3. Podemos perceber que as grandes vitórias alcançadas por esses homens de Deus no Antigo Testamento era resultado do poder do Espírito Santo operando sobre eles. D. Profecias concernentes à obra futura do Espírito Santo. Profecias concernentes à obra futura do Espírito Santo. Promessa a Abraão, Gênesis 2, 1 e 3. Promessa do Espírito Santo e Sunção, Provérbios 1, 23. Capacitando a falar novas línguas, Atos 2, 4. Derramamento do Espírito sobre toda a terra, Isaías 32, 15. Derramamento do Espírito sobre toda a carne, Joel 2, 28 e 29. Derramamento do Espírito de graça e de súplicas, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Promessas sobre a posteridade, Isaías 59, versículo 19 ao 21. Em relação a Jesus Cristo, o Espírito Santo estaria sobre ele. Promessa feita, Isaías 11, 2. A promessa gloriosamente cumprida, Lucas capítulo 4, versículo 18 ao versículo de número 21. O Espírito Santo no Novo Testamento. Tópico 2.2 vai fazer parte da aula de número 18, porque nós estamos já finalizando a aula de número 17. Estamos finalizando nesse momento a aula de número 17. E se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente para darmos início à nossa aula de número 18. Amanhã, a aula de número 18, nós vamos abordar o tópico 2.2 e vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento. Iremos ver todas as suas ações do Espírito Santo no Novo Testamento. Então eu gostaria que você que entrou, gostaria que você compartilhasse esta aula de hoje para que outras vidas possam ser alcançadas. Estamos aqui estudando pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo.
amanhã, se Deus permitir, às 8 horas, nós estaremos aqui para a aula de número 18 do nosso curso básico de teologia. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, se assim o nosso Deus, assim se o nosso Deus nos permitir.